Muito bem, aqui estamos para conversar um pouco sobre esse chamado tão glorioso do Senhor, o chamado para estarmos em oração, em adoração, 24 horas, sem cessar na presença do Senhor, até que Ele volte. E sabemos que o Senhor tem coisas tão lindas para nós. Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos vocaciona e Ele nos dá uma mensagem. Coloque em nossas mãos, como fez com Gideão, coloque em nossas mãos uma tocha acesa para levarmos às nações. Através do ministério 24 horas diante do Senhor, que nasceu aqui, em Belo Horizonte, nasceu no coração de Deus e tem sido levado pelo Brasil e nas nações afora, nós temos ido obedecendo a este chamado tão importante, trazendo às igrejas o despertamento espiritual e levando-os também a implantarem torres de oração e torres de adoração 24 horas na presença do Senhor. E sabemos que esta oração tem os propósitos, nós oramos por 7 alvos definidos, pela unidade da igreja, por avivamento, pela evangelização mundial, pelas autoridades, oramos pelos lugares onde há catástrofes, oramos pela preparação da igreja para a vinda de Jesus, oramos pelos intercessores que fazem parte desta rede mundial, cobrindo suas vidas, seu ministério, sua família. Então é algo glorioso. E está conosco, em nosso estúdio hoje, o pastor Kaiser Vasconcelos. Ei, pastor Kaiser, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa viagem a Angra dos Reis, uma cidade belíssima, uma cidade em que podemos ver ali como nasceu o Brasil e podemos ver um pouquinho do Brasil, dos seus primórdios, e podemos ver a Igreja do Senhor. Ali naquela cidade, como a igreja tem caminhado, quais são os seus desafios. Pastor Kaiser, você foi conosco representando os Gideões Jovens. E como foi a sua ida lá? O que você achou da juventude, dos pastores com quem estivemos lá? Como você sentiu Angra dos Reis? Os pastores da cidade, eles estão muito abertos, não só para o Ministério dos Gideões Jovens, mas também para o Ministério dos Gideões Mirins, para abrir mais torres de adoração, de oração. E eu achei um povo muito aberto e os pastores, assim, muito próximos da gente, um povo muito carinhoso. Mas no que se trata específico dos Gideões, assim, e de todos os lugares que nós temos ido, a gente não vai comparar, mas que se trata daquele povo em Angra dos Reis, é um povo muito aberto. Nós tivemos um tempo maior lá na primeira igreja batista de Angra, com o pastor Edson e os irmãos que o auxiliam. Então, assim, foi tremendo ver a abertura, a sede que eles têm de implantar a torre de oração. E eu falei dos Gideões Jovens, como que a juventude veio querendo saber, interessado. Então eu vejo que ali vai ser um lugar muito especial para que o Ministério dos Gideões cresça, tanto os Gideões Mirins, os Gideões Jovens, os Gideões Teens, as torres de adoração e de oração. Amém. Eles receberam assim num todo. Amém. Foi muito tremendo. Realmente nós vimos esse carinho. Carioca em si já é uma pessoa bem carinhosa, bem hospitaleiro, gosta muito do relacionamento, não é? E fomos mesmo muito bem recebidos e tivemos um tempo muito gostoso com o pastor Edson, da primeira Igreja Batista, outros pastores que estiveram presentes ali também no seminário, como a pastora Joana, lá de Itaguaí. São tantas cidades que nós nos perdemos. Tivemos Duque de Caxias, tivemos Paraty, algumas outras cidades que eu não sei falar bem o nome. Se eu for tentar aqui, talvez eu vou errar. Outras cidades próximas ali de Angra dos Reis estiveram presentes ao nosso seminário. E nós vimos mesmo esse coração aberto.
Algo que a gente tem percebido, pastor Kaiser, é que realmente o Espírito Santo está se movendo sobre a terra, está se movendo no meio dos pastores, já trazendo um desejo de buscar ao Senhor, um desejo de ter oração 24 horas, sem cessar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que significa a gente estar em oração 24 horas? O que significa isto para um jovem, por exemplo, entrar nesse mover, fazer parte deste exército? Tem sido uma experiência muito gostosa, porque a gente sabe que nós vivemos uma geração onde o jovem ele não acredita que ele pode viver em santidade. Mesmo porque, durante muitos anos, a igreja não achou um jeito de trabalhar com o jovem, não deu espaço para ele. E a gente sabe que o mundo está com as portas abertas e com muitas oportunidades, claro que são erradas, mas o jovem ele é um potencial. E a gente sabe que nenhum potencial fica parado. Ou ele é usado para o bem, ou é usado para o mal. A própria Bíblia diz, o Senhor diz, jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Se nós não canalizarmos essa força do jovem e colocar ele no seu devido lugar, com certeza, eu sempre brinco e digo onde eu vou, se nós não dermos trabalho para o jovem, ele vai dar trabalho para a gente. Então, o que eu tenho visto é que essa visão, essa bandeira de santidade, restaurar a autoimagem do jovem e fazer a igreja acreditar que é possível o jovem viver em santidade. Em alguns lugares, em alguns momentos lá, depois que eu acabei de ministrar, alguns jovens me procuraram, falando que até que enfim alguém está voltando a falar e acreditar que o jovem é possível viver em santidade. Porque a gente sabe que a oração traz de volta uma identidade daquilo que a gente é no Senhor. Sim. E nós vivemos numa geração que não tem identidade. Principalmente os jovens, eles estão bombardeados de tudo quanto é lado, na faculdade, no trabalho, e aquilo que a gente sabe que é o errado, que virou o certo, porque ele quer ter uma identidade. E quando o jovem ele começa a orar, sendo potencial, no lugar certo, cumprindo a vontade do Senhor, ele restaura essa identidade, e ele passa a acreditar que é possível o jovem viver em santidade, no namoro, na faculdade, viver em santidade em todas as áreas da vida. Coisa essa que foi ficando para trás e foi ficando desacreditado devido ao que a gente tem visto na juventude, no Brasil e no mundo onde nós temos ido. Porque a gente sabe que a crise hoje no mundo está na juventude. É verdade, é verdade. E algo que eu achei muito interessante ali na cidade de Angra, quando nós visitamos aqueles locais onde houve a catástrofe, a tragédia de 2010, que foi exatamente na passagem de ano. Muitas pessoas estavam com seus familiares, muitos foram salvos porque não estavam em casa, mas muitos morreram porque as famílias estavam reunidas ali na sua casa. E o pastor Edson nos contou algo que eu achei tão interessante. Quando a gente fala sobre a oração, falamos de vida com Deus, nós vemos que realmente Deus nos guia, Deus fala conosco, Deus nos orienta, essa voz suave no nosso coração, dizendo não vá ou faça isso. Muitas vezes nós confundimos pensando que a nossa voz, a voz do coração, e é o Espírito Santo falando. E ele nos contou que uma família, uma senhora, naquela noite, ela estava tendo muita luta com o inimigo e algo naquela luta na sua mente, dizendo, olha, eu vou acabar com vocês, eu vou matar vocês, seus filhos. E ela lutando, não, eu vou para a igreja, eu vou buscar ao Senhor. Ela sai de casa, chama os filhos e diz, nós vamos passar a vigília na igreja. Nós vamos todos para a igreja. E ao sair de casa, ir para a igreja, quando eles estão na igreja, não perceberam, a chuva caía, mas o pastor disse que eles só vieram a saber da tragédia quando amanheceu o dia, a cidade toda empolvorosa, e vieram saber pelos noticiários, e aquela senhora estava ali e a casa dela, da casa não sobrou nada.
Então nós vimos assim como que Deus preservou, Deus estava dizendo, olha, eu quero ter comunhão, eu quero estar falando, eu quero estar orientando, eu quero estar dirigindo o meu povo de uma maneira tão pessoal e tão real. A oração 24 horas, a torre de oração, os gideões jovens que têm todo dia meia hora de encontro com o Senhor, meia hora de oração, os gideões mirins que oram 15 minutos por dia, isso vai desenvolvendo a comunhão com o Senhor e vai trazendo este tempo de qualidade com Deus e trazendo esta intimidade.